Muito bem. Ok, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de direito penal. Nós estamos tratando do tema extinção de punibilidade. Vamos dar sequência aí ao tema. Na última aula, nós paramos em perdão do ofendido. Então, vamos dar sequência aí, falando das demais causas extintivas de punibilidade e também falaremos da prescrição, que é um tema eu tratei com alguns alunos no semestre passado, mas a gente vai tratar de maneira mais aprofundada agora, ok? Projetar para vocês os slides, qualquer coisa pode me interromper aí, para que a gente possa... É isso? É isso. Para que eu possa esclarecer eventuais dúvidas. Visualiza o slide aí, gente. Beleza. Vamos lá. Ok. Na última aula, nós paramos em perdão do ofendido. Artigo 105. Fizemos referência ao artigo 105, perdão do ofendido. Vamos passar para a causa seguinte. Extinção de punibilidade. Extingue-se a punibilidade também, inciso 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Muito bem, gente. A gente sabe que o delito, o crime, ele é uma conduta, não é isso? O crime, ele é uma conduta. O crime é uma conduta prevista em lei. Nós precisamos de que uma determinada conduta seja prevista em lei como delito para que a pessoa possa ser penalizada criminalmente, não é isso? Em algumas circunstâncias, a lei admite a retratação do agente, a retratação do autor da conduta. E essa retratação do autor da conduta tem o efeito de gerar a extinção de punibilidade. E isso apenas para alguns delitos permitidos em que a lei permite este efeito. Ok? Temos um exemplo aí do artigo 143. O artigo 143, ele trata ele está lá nos crimes contra a honra. Ele está lá no capítulo dos crimes contra a honra. E o que nos diz o 143? Olha lá. O querelado é aquele em face de quem a ação penal privada é proposta. Lembram? O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Pois bem, gente. Qual a distinção entre calúnia? Vamos lá. Calúnia, injúria e difamação. Só para ficar claro por que a injúria não entra. Injúria é aquele delito em que você ofende a chamada honra subjetiva da pessoa. É o conceito que ela mesma tem de si própria. Difamação é quando a conduta ofende a honra objetiva da pessoa. É um conceito que ela tem na sociedade, no meio em que ela vive. E na calúnia você tem a falsa atribuição de crime a alguém, correto?
retratação, para efeito de extinção de punibilidade, só é previsto na calúnia, quando você atribui falsamente um crime a alguém, e aí você vai lá e fala, olha, eu estava mentindo, vou me retratar, na verdade ele não cometeu crime nenhum. E é admitido também na difamação. Na difamação é quando você atribui fatos atentatórios à moral da pessoa, fatos não constitutivos de crime. Aí você vai lá e fala, olha, o negócio é o seguinte, aquilo tudo que eu falei a respeito da pessoa, que ela disse, na verdade é tudo mentira. Isso é retratação. A retratação na calúnia e a retratação na difamação geram um efeito de extinção de punibilidade. Correto? Agora vejam, o querelado que, antes da sentença, beleza? Ou seja, essa retratação, ela pode se dar mesmo depois da ação penal proposta. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Isso aqui é fácil de entender, né, gente? Se nós temos a... Peraí. Se a calúnia ou a difamação foi feita via internet, foi feita no rádio, foi feita na televisão, a retratação, se assim quiser o ofendido, tem que ser feito pelos mesmos meios, para gerar a mesma amplitude. Por que se assim desejar o ofendido? Tem aquele velho ditado, né, gente? Quanto mais mexe, mais... Quanto mais mexe, mais fede. Tem determinadas coisas que é melhor não ficar nem se repetindo para não gerar o efeito de novamente vir à tona uma mentira referente a um delito, uma mentira referente a um fato não constitutivo de crime, ok? Então, essa projeção da retratação, ela só vai ocorrer se o ofendido assim desejar. Correto? Vamos lá. E a última das possibilidades, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Perdão judicial, gente, uma coisa é perdão do ofendido, aquela lá nas ações penais privadas. Outra coisa é o perdão judicial. O perdão judicial, tudo tranquilo, Jorge, o perdão judicial é aquele que se dá é aquele que é dado pelo próprio juiz. O perdão judicial, ele é cabível, a função dele a ideia, o fundamento do perdão judicial é que determinados delitos atingem o autor de maneira tão direta, que a pena se torna desnecessária. Nós temos um exemplo lá no artigo 121, parágrafo 5º. 121, parágrafo 5º, nós vamos falar dele logo... Tranquilo, Jorge. Nós vamos falar dele logo na semana que vem ou na próxima. No parágrafo 5º, fala do perdão judicial no caso de crimes de homicídio culposo. Então, vocês imaginam ali uma situação em que a pessoa, de maneira imprudente, ela dirigindo de maneira imprudente, ela bate o veículo e, nesse acidente, morre o próprio filho. Uma situação de homicídio culposo.
não tem pena maior do que você matar o próprio filho, né? Então, essa é uma circunstância em que aplica-se o perdão judicial. Aplica-se o perdão judicial, correto? Da mesma forma, perdão judicial está aí tá aí no inciso 9, nos casos previstos em lei. Tanto a retratação quanto o perdão judicial somente pode ocorrer nos casos previstos em lei. Ok? Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerado para efeitos de reincidência. Aquele que foi agraciado com perdão judicial, vindo a cometer outro delito, vindo a ser condenado pela prática do outro delito dentro daquele espaço de 5 anos, ainda que estejam presentes todos os pressupostos para a configuração da reincidência, ela não se caracteriza, até mesmo porque foi concedido à pessoa o perdão judicial. Tranquilo? Em função de ter sido concedido o perdão judicial. Isso está lá no 120, é o último dos artigos que vamos estudar nessa parte geral. Artigo 108. A extinção de punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção de punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Mais uma vez, a extinção de punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção de punibilidade de um deles não impede, quanto aos demais, a agravação pela pena resultante da conexão. Olha só, gente, nós sabemos que os delitos eles são regulamentados de maneira distinta. São regulamentados de maneira distinta, de maneira... regulamentados não, perdão. A lei os interpreta de maneira distinta no que diz respeito à sua punibilidade. Se você tem delitos ali cometidos em concurso, né, como temos aí um exemplo da conexão, ou delitos que estejam uns relacionados com os outros, de alguma maneira, a extinção de punibilidade, qualquer das causas de extinção de punibilidade que nós vimos, devem ser analisadas de per si, uma por uma no que diz respeito a cada um dos delitos. O que eu quero com isso dizer? Uma extinção de punibilidade, a extinção de punibilidade de uma não contamina a punibilidade da outra. Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu tenho muito, acho que eu até dei esse exemplo para vocês, crimes de extração de minério, extração de areia, de argila, de cascalho, extração de minério sem autorização legal. Constitui dois delitos. Constitui um crime contra o meio ambiente, previsto na 9.605, e constitui uma modalidade de crime contra o patrimônio da União, o subsolo da União. Correto? A extinção de punibilidade de um não leva à extinção de punibilidade do outro. Pode ser que uma determinada causa de extinção de punibilidade atinja um dos delitos, mas não atinge o outro. Correto? Esse tratamento, no que diz respeito à extinção de punibilidade, esse tratamento ele é olhado em separado. Beleza? Por exemplo, não raro essa mesma conduta. Os crimes ambientais, a pena é pequenininha. Não raro, nessa situação que coloquei para vocês, ocorre de o crime ambiental prescrever. Quando a ação vai ser proposta, o crime ambiental já está prescrito, porque as penas para crime ambiental são muito pequenas. Aí só resta o delito de
contra o patrimônio da União. Beleza? Vamos aqui agora. Vamos passar para o mais importante dos temas. O mais importante dos temas, que é no tema extinção de punibilidade, que é a prescrição. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui projetar para vocês. Vocês visualizam o slide de prescrição ou não? Sim ou não? Não? Deixa eu apanhar aqui um tiquinho. Assim. Agora visualizam, né? Beleza, Creuza. Vamos lá. Prescrição. Vamos ao conceito. Esse conceito que nos dá o Rogério Greco. Prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto em lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade. A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto em lei, faz com que ocorra a extinção de punibilidade. Então, gente, prescrição é uma causa de extinção de punibilidade, correto? Prescrição, ela é uma causa de extinção de punibilidade. E ela está diretamente relacionada ao decurso do tempo. Decurso do tempo este que leva em consideração o quê? A pena prevista em lei ou a pena aplicada quando da condenação, a depender do momento do cálculo da prescrição. A depender do momento em que estivermos calculando se ocorreu ou não a prescrição, será considerada a pena prevista em lei ou a pena efetivamente aplicada na decisão judicial, ok? Mas é uma causa extintiva de punibilidade e está diretamente relacionado ao decurso do tempo. Beleza? Vamos lá. Artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do 110 desse Código, e logo vamos para lá, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, cominada ao crime, verificando-se, mais uma vez, a prescrição, antes de transitar em julgado sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Olha só, gente. No processo, para entendermos o caput, nós temos, vamos pensar na linha do tempo, pensem comigo. Nós temos o cometimento do crime, o inquérito policial, a propositura da ação penal, a tramitação processual, a sentença, recurso da sentença, decisão de tribunal superior. Vamos fazer de conta que morreu lá em BH. Um crime cometido aqui em Minas, Justiça Estadual. Beleza? O que o 109 está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, antes de transitar em julgado a sentença final, ou seja, antes do trânsito em julgado do condenação lá no TJ, o cálculo da prescrição terá que ser feito levando-se em consideração a pena máxima, a pena privativa de liberdade cominada ao crime, ou seja, a pena prevista, a pena máxima prevista em lei, correto? Nós consideramos a pena máxima.
Pena máxima, vamos supor, por exemplo, para o crime de furto. Alguém faz favor aqui, joga aqui no chat para nós, 155, caput. O crime de furto, se não me engano, a pena máxima dele a pena do crime de furto é de 1 a 5 anos. Alguém nos auxilia aí, por favor? 155, Código Penal, 155, caput. Quem faz as graças aí, gente, por favor? Apenas para exemplificar para vocês, para ficar bem claro. Olha lá, furto, de 1 a 4 anos, beleza? Então tá lá, pena máxima do furto, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Fernanda, pena máxima do furto é de 4 anos. Então, se nós estivermos falando em análise de prescrição para um determinado processo em que a conduta seja furto simples, a pena máxima é de 4 anos. Portanto, se estivermos calculando prescrição antes do trânsito em julgado de sentença final condenatória, no nosso exemplo dado, antes do trânsito em julgado da decisão lá de BH, nós vamos ter que sempre considerar 4 anos. Aí nós vamos lá para o 109. Vamos lá para o 109. Isso. Como é que nós vamos calcular? Sempre levando em consideração pena máxima, beleza? A prescrição se dá em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Como exemplo que nós temos o delito de homicídio qualificado, por exemplo, a pena é de 6 a 20. Prescreve em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, vejam vocês, mais uma vez, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, trânsito em julgado, no nosso exemplo dado, que se dá em Belo Horizonte, mas poderia muito bem ocorrer aqui em Montes Claros, se não tivesse recurso. Antes do trânsito em julgado, nós temos que olhar para saber se um delito está prescrito ou não. Temos que olhar o quê? Temos que olhar a pena máxima combinada em lei. Beleza? Professor, pois não. pode repetir essa parte aí? O que exatamente? Bom, a situação do considerar a pena máxima para a prescrição aí? Olha só. O que o 109 nos diz? Ele nos fala que antes do trânsito em julgado da decisão, vamos lá, volta lá, a prescrição antes do trânsito em julgado de sentença final, a sentença final ela pode transitar aqui em Montes Claros, se não tiver recurso. Se tiver recurso, ela transita lá em Belo Horizonte. Vamos esquecer STJ e STF. Se não tiver recurso, ela transita aqui em Montes Claros. Se tiver recurso, ela transita em Belo Horizonte. Ok? Antes do trânsito em julgado, você pode pensar assim, não, peraí, o crime foi cometido em 2015, o inquérito demorou 3 anos, foi 2018, aí, concluído o inquérito, o Ministério Público ainda ficou com ele mais 1 ano e propôs a ação só em 2019. Aí, no primeiro grau todinho demorou 1 ano, 2020, e no segundo grau, 2021.
Nós tivemos aí um espaço de 6 anos, não é isso? Entre o cometimento e a decisão final. Antes dessa decisão final do Tribunal de Justiça transitar em julgado, para eu saber se o crime está prescrito ou não, eu tenho que levar em consideração o quê? Eu tenho que levar em consideração a pena máxima atribuída ao delito. No nosso exemplo dado, nós falamos de um furto, pena máxima 4 anos. Se a pena é superior a 2 e não excede a 4, prescreve em quanto? Prescreve em 8. Olha aqui, inciso 4. Cadê? Aqui. Isso. Se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, perdão. Isso. Prescreve em 8 anos se o máximo da pena, inciso 4, me acompanha aí. Prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. No nosso exemplo dado, era um furto simples. Furto simples, pena máxima 4 anos. 4 anos excede a 4? Não, não excede a 4, é igual a 4. Se é igual a 4, a prescrição se dá em quanto tempo? Se dá em 8 anos. Quando o crime foi cometido? O crime foi cometido em 2015. Quando foi a decisão? A decisão ainda não transitou em julgado. A decisão ainda não transitou em julgado. 2021 está prescrito? Não, 2021 não está prescrito. Por mais que tenham se passado 6 anos. Beleza? Esse trem de prescrição é muita matemática. Mas é bom. Não é ruim, não. Vamos lá. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Vocês lembram que nós estudamos no semestre passado penas? Quando nós estudamos as penas, nós dissemos que qual é a principal característica? Quando falar em vocês, pena restritiva de direito, o que tem que vir à cabeça de vocês? Tem que vir à cabeça de vocês substitutividade. As penas restritivas de direito são sempre aplicadas em substituição. Em substituição a quê? Em substituição a uma pena privativa de liberdade. Primeiro, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade e, no mesma sentença, no mesmo ato de aplicação da pena privativa de liberdade, ele converte essa privativa de liberdade em restritiva de direito. Vai lá, prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, uma daquelas modalidades lá. Essas restritivas de direito, elas prescrevem nos mesmos prazos previstos para a privativa de liberdade, ou seja, considera-se a pena substituída. Se o juiz aplicou uma pena de 1 ano e meio e a substituiu por restritiva de direito, nós vamos procurar assim, porque a prescrição ela ocorre tanto antes da sentença condenatória quanto depois. Ela pode ser uma prescrição anterior, como ela também pode ser uma prescrição após a sentença, correto? Quando nós falamos em prescrição da pena restritiva de direito, nós estamos falando de prescrição da pena aplicada. Nós já temos uma sentença. Se nesta sentença o juiz aplicou 1 ano e meio, por exemplo, o juiz aplicou 1 ano e meio e substituiu por uma prestação de serviço à comunidade, nós temos que voltar aqui, ó. Vamos lá no 109, 1 ano e meio. 1 ano e meio está entre 1 e 2, não é isso? Se está entre 1 e 2, prescreve em 4. O que quer isso dizer? A pessoa tem que dar início ao cumprimento... se a pessoa não der início ao cumprimento da pena em 4 anos, a pena prescreve. Ok? Que nós temos prescrição da pretensão executória. Aí é outra coisa. Artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, olha aí, nós já estamos falando aqui agora, voltando ao nosso exemplo, da decisão lá de Belo Horizonte.
Houve a decisão lá em BH, transitou em julgado. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Mais uma vez, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se no prazo fixado no artigo anterior, nos prazos fixados no artigo anterior, os quais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Vamos voltar ao nosso exemplo de furto aqui para ficar bem fácil entender este caput. Vamos falar do nosso exemplo de furto e vamos fazer de conta que o processo não saiu daqui de Montes Claros. A decisão transitou em julgado aqui. Antes do trânsito em julgado da sentença, nós consideramos a pena máxima, não é isso? Se nós consideramos a pena máxima, nos foi informado aqui no chat que a pena máxima de furto é 4 anos. Se a pena máxima de furto são 4 anos, o que ocorre? 4 anos, vamos lá no 109, 4 anos prescreve em é superior a 2. Cadê? Isso. Se é superior a 2 e não excede a 4, prescreve em 8. Correto? Aí vamos pensar comigo. O crime foi cometido lá em 2015. Eu não estou falando aqui com vocês ainda em causas de interrupção de prescrição. Isso nós vamos falar mais à frente. Mas só para ficar claro, nós vamos falar do que interrompe a prescrição, o trâmite prescricional. Mas vamos fazer de conta que não tem interrupção nenhuma. O crime foi cometido em 2015, a decisão aqui em Montes Claros foi em 2021. Beleza? Em 2021, se a gente considerasse, se estivermos considerados, se a decisão não tiver transitado em julgado, nós consideramos a pena máxima. A pena máxima, 4 anos. 4 anos cai aqui no inciso 4 do 109. Ou seja, a prescrição se dá em 8. 2015 cometido o delito, 2021 a sentença. Está prescrito? Não, não está prescrito considerando a pena máxima. Beleza? Só que foi dada a sentença, passou o prazo de recurso, foi dada a sentença, passou o prazo de recurso e essa decisão transitou em julgado. E na decisão, a condenação foi a 1 ano e meio. A condenação foi a 1 ano e meio. O que o artigo 110 nos diz? Ele nos fala, olha, a prescrição depois de transitar em julgado regula-se pela pena aplicada. A pena aplicada foi de 1 ano e meio. O delito é o mesmo, é o furto. 1 ano e meio enquadra onde? Voltamos no 109. 1 ano e meio é igual... Se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2. Cai para o inciso 5. É superior a 1, inferior a 2. Se é superior a 1, inferior a 2, prescreve em 4 anos. Aí o juiz olha para trás, ele olha no retrovisor, peraí, o crime aconteceu em 2015, nós já estamos em 2021. Está prescrito. Considerando a pena aplicada, está prescrito. Tranquilo? Compreenderam? O que quer dizer esse 110? Depois de transitado em julgado a sentença condenatória, considera-se a pena aplicada para fins de cálculo de prescrição. Vamos lá. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial a data anterior à denúncia ou queixa. Mais uma vez, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial a data anterior à denúncia ou à queixa.
Vamos destrinchar esse parágrafo primeiro aí. Parágrafo primeiro. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso. Olha só, gente. Nós podemos ter uma determinada conduta, vamos falar do nosso mesmo crime de furto, nós podemos ter um delito de furto em que a pessoa pegou 1 ano e meio. A pessoa pegou 1 ano e meio, nós podemos ter recurso da acusação e da defesa. Por quê? Nós podemos ter um recurso da acusação buscando uma pena mais alta, a acusação está insatisfeita, para ela 1 ano e meio é pouco, e nós podemos ter um recurso da defesa querendo a absolvição. Nós podemos, então, ter 2 recursos. Beleza? O parágrafo 1º fala que, depois da sentença condenatória transitar em julgado para a acusação, o que quer isso dizer? Para você propor um recurso, tudo em direito tem prazo. Para você interpor um recurso, tem prazo. Se a acusação deixou escoar o prazo dela para a interposição de recurso sem interpor, para ela, a acusação, a sentença transitou em julgado. Se a sentença para ela transitou em julgado, a sentença para ela transitar em julgado, o que quer isso dizer? Quer isso dizer que a pena não pode ser superior, caso haja recurso da defesa. Existe uma proibição no direito penal, que é a proibição da reformatio in pejus, ou reforma em prejuízo. Se somente eu, defesa, recorro, não pode ser a mim aplicada uma pena superior à que me foi aplicada em primeira instância. Suponhamos que eu fui condenado a 1 ano e meio por furto e eu recorro pedindo a minha absolvição. A acusação não recorre, a acusação se deu por satisfeita com 1 ano e meio. Os desembargadores, eles não podem me dar uma pena maior, eles não podem reconhecer uma qualificadora, eles não podem aumentar a minha pena sob o mesmo título, né? Entendendo ser o mesmo delito, porém pena maior. Eles não podem me atribuir uma qualificadora que não me foi atribuída em primeira instância. Enfim, eu não posso sofrer prejuízo em razão do meu recurso. Por isso que o parágrafo 1º fala que, depois da sentença condenatória transitar em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso. Porque no nosso primeiro exemplo, eu disse que somente nós temos 2 situações distintas. Uma em que somente a defesa recorre, e aí transita em julgado para a acusação, e outra em que o recurso da acusação transita em julgado. O recurso da acusação é improvido. Vamos supor que foram propostos recursos pela acusação e pela defesa. A defesa querendo absolvição, a acusação querendo aumentar a pena. Se o recurso da acusação foi julgado primeiro e foi improvido, ou seja, não houve aumento de pena, é essa pena de 1 ano e meio que deverá ser considerada para fins de cálculo de prescrição. Por mais que o processo não tenha transitado em julgado, vocês lembram? O parágrafo 1º do 110, ele excepciona o 109. O 109 mesmo já fala, salvo o disposto no parágrafo 1º do 110. Por que ele excepciona? Porque o 109 já fala aqui, antes do trânsito em julgado, sempre se regula pela pena máxima. Beleza? Beleza. Com uma exceção. Qual exceção? A exceção do parágrafo 1º do 110. No parágrafo 1º do 110, nós temos que a sentença, se ela transitar em julgado para a acusação, seja porque a acusação não interpôs recurso, seja porque o recurso interposto pela acusação foi improvido, mesmo que a sentença, mesmo que o processo não tenha encerrado, porque nós ainda temos um recurso em tramitação da defesa, nós já podemos considerar para cálculo de prescrição a pena aplicada.
Por quê? Mesmo não tendo transitado em julgado. Por quê? Porque o único recurso em tramitação é da defesa, e sendo o único recurso em tramitação da defesa, a sentença não pode ser, não pode haver o reformácio impégios, não pode haver uma reforma em prejuízo, a pena não pode ser ampliada. Beleza? Fechando o parágrafo 1º. E, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Muito bem. Denúncia é a peça inicial da ação penal pública, queixa é a peça inicial da ação penal privada. Beleza? Nós vamos ver logo à frente que nós temos interrupções de prescrição. Nós temos fatos, nós temos atos que ocorrem no processo que interrompem o trâmite da prescrição, beleza? Um dos atos jurídicos que interrompem a tramitação do prazo prescricional é a denúncia e a queixa. Elas interrompem. Naqueles primeiros exemplos que eu dei para vocês, foi apenas para vocês entenderem. Mas você tem um crime cometido em 2015, beleza? Um furto cometido em 2015. Você tem um inquérito que demorou 3 anos, 2018. Você tem o promotor, ficou com ele lá 1 ano, estava cheio de serviço, correu mais 1 ano, 4 anos. Nós temos 1 ano entre a propositura da ação, entre a ocorrência do fato e a apresentação da denúncia. Nós temos 4 anos. Quando a denúncia é apresentada, o prazo prescricional interrompe e começa a correr novamente. O prazo prescricional interrompe e começa a correr novamente. Correto? O que o parágrafo 1º está nos dizendo é o seguinte: ele é uma exceção da exceção. Olha a bagunça. O prazo de prescrição, regra, pensem comigo, regra. O prazo de prescrição antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória calcula-se pela pena máxima cominada, pela pena máxima prevista em lei, beleza? Antes do trânsito em julgado. Essa é a regra. Qual é a exceção? A exceção é quando o processo está em tramitação, mas só temos um recurso da defesa, ou então teve um recurso da acusação e esse recurso foi improvido. Se nós só tivemos em tramitação um recurso da defesa, seja porque a acusação não recorreu, seja porque o recurso dela foi improvido, a sentença não pode piorar. Se a sentença não pode piorar, se nós não podemos ter uma reforma em prejuízo da defesa, a pena considerada para análise de prescrição vai ser a pena aplicada, mesmo não tendo ocorrido o trânsito em julgado. O parágrafo 1º é uma exceção ao caput do 109. Beleza? E nós ainda temos uma exceção dessa exceção. Qual é? É quando a gente vai falar de cálculo de prescrição antes da denúncia ou queixa. A prescrição antes da denúncia ou queixa, ela é considerado o cometimento do fato. Hoje, para a polícia, está muito bom. Para nós, polícia. Por que está bom? Está bom assim, ó. Para cálculo de prescrição, é muito difícil o inquérito prescrever. É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque nós trabalhamos só com pena máxima. Mesmo que lá na frente, olha só para vocês verem, mesmo que lá na frente uma pessoa acusada por furto, seja a ele aplicado 1 ano e meio, a pena máxima não é 4. Se a pena máxima é 4, prescreve em 8. Eu, delegado de polícia, posso ficar com este inquérito 7 anos e meio. Eu fico com ele 7 anos, vamos supor que eu fico com ele 7 anos e meio. E a denúncia é proposta passados 7 anos e 11 meses. Está prescrito? Não está prescrito. Mas lá na frente ele pegou só 1 ano e meio prescreve em 4. Na polícia ficou 7 anos e meio. Está prescrito? Não, não está prescrito. Por quê? Porque antes da denúncia ou queixa considera-se a pena máxima cominada ao delito. Não se considera a pena aplicada na sentença. Beleza?
Vamos lá. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Preste atenção, antes de transitar em julgado, antes da sentença definitiva. E aí vocês têm que pensar comigo. Tanto na possibilidade de uma sentença de primeira instância, quanto na possibilidade de uma sentença de segunda instância. Ok? Apesar de que todos aqui do 109 se referem à primeira instância. 111, perdão. A prescrição, antes de transitar em julgado sentença final, começa a correr, do dia em que o crime se consumou. Se for um crime consumado, do dia em que o crime se consumou. 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nós estivemos falando de uma tentativa de homicídio, de quando cessou a atividade criminosa, né? Quando parou essa tentativa. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Se uma pessoa é sequestrada, é mantida em cárcere, a prescrição vai começar a correr do dia em que cessar a permanência. Se ela ficou 6 meses sequestrada, não vai se considerar o dia em que ela foi privada de sua liberdade, vai se considerar o dia em que cerrou o cativeiro. Beleza? Nos crimes de bigamia e de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Nos crimes de bigamia, quando nós temos 2 casamentos civis, né, ou de falsificação de registro civil, a prescrição se conta, não é da data do casamento, a prescrição se conta, não é da data do casamento, não é da data do falso assentamento de registro civil. A prescrição se conta a partir do momento em que esse fato veio a conhecimento. Beleza? 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças ou adolescentes, previsto no Código ou em legislação especial, nós temos esses previstos lá no ECA, no partido 241, Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241, nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, previsto neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, se for menor de 18, crime contra a dignidade sexual, a prescrição conta-se a partir do momento em que a pessoa completa 18 anos, mesmo sendo ela criança ou adolescente. Nós sabemos que, infelizmente, muitos desses delitos ocorrem dentro de casa e não é de se esperar que o seu representante legal, que muitas vezes é o abusador, não é de se esperar que ele vá até a justiça procurar sua própria responsabilização penal. Não é isso? Então, a prescrição conta-se a partir do momento em que esta criança ou este adolescente completa 18 anos. Beleza? Artigo 112. No caso do artigo 110, a prescrição começa a correr. Vamos lá, vamos voltar no 110. 110 fala da prescrição depois de transitar em julgado sentença condenatória. Ou seja, quando nós já temos uma pena aplicada, pelo juiz. Já houve uma decisão transitada em julgado. Decisão da qual não cabe mais recurso. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória. Já acabamos de falar sobre isso. A sentença condenatória é para a acusação. Nós acabamos de falar sobre isso. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando a acusação não recorre
ou quando o recurso da acusação é improvido. Em qualquer dessas duas situações, nós temos o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Nós não precisamos ter o trânsito em julgado do processo em geral, por quê? Porque se tivermos em tramitação também um recurso da defesa, a decisão do Tribunal Superior que vai analisar o recurso, essa decisão não pode piorar a situação do réu. Ok? Ou aqui revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Acabamos de estudar suspensão condicional da pena e livramento condicional. Suspensão condicional da pena, a pessoa sequer vai para o presídio. Livramento condicional, a pessoa vai para o presídio e obtém o benefício de cumprir o resto da pena em liberdade. Ok? Em todos os dois institutos, nós já temos uma sentença penal transitada em julgado, uma sentença penal condenatória. A pessoa precisa ser condenada para, sendo condenada, logo à frente, obter a suspensão condicional do processo ou, depois de cumprido parte da pena, obter o livramento condicional. Correto? Nós já temos uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A prescrição, neste caso, vai começar a correr quando? Num primeiro momento, começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na sequência, nós podemos ter se nesta mesma decisão nós temos a suspensão condicional da pena, é essa mesma decisão que é um início. Perdão. Se nós temos uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a pessoa, nessa mesma sentença, ela obtém o benefício da suspensão condicional do processo. Vocês lembram que tem o período de prova? Suponhamos que a pessoa não cumpra qualquer das condições e a suspensão é revogada. Se a suspensão for revogada, essa nova decisão de revogação da suspensão condicional do processo é um marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Marco inicial para a contagem de prazo prescricional, do prazo prescricional da pena aplicada. Correto? Ou do restante da pena, a depender do motivo da revogação. Da mesma forma, no livramento condicional. A pessoa foi condenada, cumpriu parte da pena, tendo cumprido parte da pena, obteve o livramento condicional. Suponhamos que, passado algum período em que ela está livre, sob condicional, a condicional vem a ser revogada. Nova decisão de revogação é um marco para a contagem de prazo prescricional, seja da pena que resta cumprir, seja da pena integral ou pena somada a uma nova condenação, enfim. Mas temos que saber que este é um marco para a contagem, para a nova contagem de prazo prescricional. Beleza? Inciso 2. Inciso 2. Do dia em que interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Do dia em que interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Aqui é o típico caso quando a pessoa foge. Se a pessoa foge, começa a correr novamente o prazo de prescrição, começa a contar novamente o prazo de prescrição da pena aplicada, né? Nós estamos falando de pena aplicada, já que ela está cumprindo pena, começa a correr novamente o prazo de contagem para a prescrição da pena, a partir do dia em que ela interrompe a sua execução por meio da fuga. Como diz o próprio inciso 2, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Se nós estivermos falando de um livramento condicional, a circunstância da pessoa ter obtido o livramento condicional, né, ela está interrompendo a sua execução de pena ali, a circunstância da pessoa estar sob livramento condicional não faz com que haja uma interrupção da contagem do prazo prescricional. Beleza?
113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. A pessoa foi condenada a 5 anos, cumpriu 4, resta 1. A prescrição deste 1 ano, ele fugiu, passados 4 anos ele conseguiu fugir. Este 1 ano que resta, a prescrição vai ser levada em consideração não os 5 anos a que ele foi condenado, mas sim o único último ano restante. Penas de 5 anos, nós sabemos que é superior a 4, inferior a 8, prescreve em 12, mas como só resta 1 ano, nós não vamos considerar, não são 12 anos. Nós vamos considerar, olha lá, nós vamos considerar 4 anos. Se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. Se faltar apenas 1 ano, vai prescrever em 4. Se a pessoa for capturada dentro de 4 anos, ela cumpre o resto da pena. Se não, livre está. Correto? Da mesma forma no livramento condicional. Quando nós temos a revogação da condicional e a pessoa não é presa. Considera-se o tempo que faltar de pena para fins de cálculo de prescrição. Vamos lá. Prescrição de multa. Nós falamos que a prescrição da pena de restritiva de direito se dá com a privativa de liberdade, porque a restritiva de direito ela é aplicada em substituição, mas além da privativa de liberdade e restritiva de direito, nós temos a pena de multa, não é isso? Como é que é a prescrição da pena de multa? A prescrição da pena de multa ocorrerá, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada, quando for a única prevista em lei ou quando for a única aplicada. 2, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa, nós sabemos a multa tem determinados delitos que é apenado com pena de 1 a 2 anos ou multa. Essa é a multa alternativa. Ou cumulativa, quando nós temos pena de privativa de liberdade e multa, cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Enfim, se nós tivermos a multa aplicada de maneira isolada, 2 anos. Se nós tivermos uma multa aplicada de maneira alternada, no prazo de prescrição da pena privativa. Se nós tivermos uma pena de multa cumulativamente aplicada, ela prescreve junto com a pena privativa de liberdade. Beleza? 115, isso aqui é facinho de entender também. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Qual é o fundamento desse artigo? O fundamento é que fala-se, e não sem razão, que a cadeia, que o presídio, que o cárcere é uma escola do crime. Fala-se não sem razão, que ali nós temos uma escola do crime. Então, a ideia é que o menor de 21 anos, e essa também é a justificativa para o menor de 18 anos não ser punido nos termos da lei penal, entende-se que o menor de 21 anos ele ainda está em formação. E a circunstância dele permanecer preso, ou dele ser levado ao cárcere, faz com que ele é muito mais sugestionável a entrar no mundo do crime do que uma pessoa de maior idade. Em função disso, para ele, menor de 21 anos, quando do cometimento do crime,
né? E entende-se também que a pessoa aí entre 18 e 21 não está, não ocorre com nenhum de vossas senhorias, mas pode não estar no seu juízo perfeito. Entende-se que essa pessoa tem o prazo de prescrição dela reduzido pela metade. Seja a prescrição considerada antes do trânsito em julgado, seja a prescrição após o trânsito em julgado. Seja a prescrição da pena prevista em lei, seja a prescrição da pena cominada. Todas elas são reduzidas pela metade quando a pessoa, no ato do cometimento do delito, era menor de 21 anos. Ou na data da sentença, maior de 70. Pessoa com maior de 70, a propósito, não sei se eu disse para vocês, semana passada foi meu aniversário, 45 anos, não fiz 70, né, 45 anos, como diz meu amigo, diz meu colega, Pedrão, você já se deu conta, quando a gente chega nos 40, a gente começa a descer o morro, né? Então, a pessoa que está com 70, ela já desceu o morro pra caramba, a pessoa que já desceu o morro pra caramba, está com mais de 70 anos, está mais lá do que cá. O presídio, além de ser uma escola do crime, é um lugar absolutamente terrível. Então, para esta pessoa, no ato da sentença, conta-se a prescrição pela metade. Beleza? Um no ato do cometimento do crime, o outro no ato da sentença. Muito bem. Cento e 16. Causas impeditivas de prescrição. Causas impeditivas de prescrição. Ou seja, impede que a prescrição corra. Impede que a prescrição corra. Inciso 1. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, enquanto não resolvida, em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime, no crime de bigamia. No crime de bigamia, nós temos 2 casamentos, né? Foram realizados 2 casamentos. Se, por exemplo, para que o crime se constitua, nós temos que ter 2 atos jurídicos de casamento. Se, por exemplo, tivermos um processo em tramitação questionando a validade, aquele que está sendo acusado de crime de bigamia, ele entra na justiça contra o cartório, por exemplo, que registrou o primeiro ato de casamento, tentando demonstrar que aquele registro, aquele casamento nunca existiu. Aquilo ali foi aquilo ali é um ato que não ocorreu. Né? E a pessoa estiver na justiça tentando demonstrar que o casamento anterior não ocorreu, não há bigamia se não tivermos 2 casamentos. Se não tivermos 2 casamentos, não há bigamia. Então, enquanto não resolvida na área civil esse questionamento do casamento anterior, não corre o prazo de prescrição para o delito de bigamia. 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, se a pessoa estiver no exterior, não tem como cumprir pena aqui, né? Se não tem como ela cumprir pena aqui, não corre a prescrição. Isso antes de passar em julgado, antes de passar em julgado a sentença final, antes do trânsito em julgado. 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Na pendência, embargos de declaração são uma modalidade de recurso. Embargos de declaração são uma modalidade de recurso. Os embargos de declaração, eles têm por propósito simplesmente um clareamento da decisão. Se o juiz deu uma decisão, porém ele não foi claro na sua decisão, ou ele não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados, existe a possibilidade de interpor um recurso, que é esse recurso de embargo de declaração. O embargo de declaração ele é para o mesmo juiz. Suponhamos que houve uma ação penal aqui em Montes Claros
e o juiz que julgou aqui em Montes Claros foi analisar o fato e a sentença dele não foi clara. Aí você pode entrar acusação ou defesa com embargos de declaração, pedindo para que o juiz seja claro. Então, o recurso é para o próprio juiz. O embargo de declaração ele tem a característica de ser para o próprio juiz. É o próprio juiz que vai reanalisar a sua decisão. Neste caso, estando pendente o embargo de declaração, não corre o prazo prescricional. Não inicia a contagem do prazo prescricional. Não inicia, que nós vamos ver que quando nós temos o trânsito em julgado, novamente inicia-se, né? Não inicia, apesar de termos uma decisão, este prazo impede o transcurso, esse ato, esse embargo de declaração, ele impede o transcurso do prazo prescricional. Ou se estivermos falando de recurso nos tribunais superiores, quando esses recursos são inadmissíveis. Por que inadmissíveis? Nós falamos quando os recursos são inadmissíveis, é porque nós temos dois momentos. Nós temos dois momentos da análise de um recurso. Toda vez que tem um recurso, o juiz que recebe o recurso, o desembargador, o ministro de tribunais superiores, nós temos duas análises. Você tem uma análise de admissibilidade e você tem uma análise de mérito. A admissibilidade é a primeira análise, é para você ver se o recurso é admissível. Correto? Cabe este recurso? Para este caso concreto aqui, cabe o recurso de apelação? Para este caso concreto aqui, cabe o recurso especial? Isso é análise de admissibilidade. Análise de mérito é o juiz admitir o recurso de apelação e no mérito ele olhou, vai lá e olha, o desembargador lá de BH fala, não, de fato ocorreu o furto aqui. Não, de fato a pena de 1 ano e meio está pouca. Isso está pouco. Isso é mérito. Beleza? Então, se o recurso está em um dos tribunais superiores, STJ ou STF, e esse recurso é inadmissível, ele é inadmitido, o que nós temos? Nós não temos o transcurso do prazo prescricional. São os chamados recursos protelatórios. Esses são tidos como recursos protelatórios. Isso só se for para os tribunais superiores. Se a inadmissão for para um tribunal de segundo grau, seja ele o TJ de Minas, ou se estivermos falando de Justiça Federal, seja ele o TRF1, nós estamos na área do TRF1, seja os tribunais de segunda instância, ainda que o recurso seja inadmitido, o prazo de prescrição corre normalmente. É só se estivermos falando de tribunais superiores. Beleza? 4. Enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de não persecução penal. Gente, esse acordo de não persecução penal, ele foi um instituto criado com o pacote anticrime. Ele é um acordo que é feito no âmbito do Ministério Público para que a pessoa não seja processada. Para que a pessoa não seja processada. Ele tem a mesma natureza, nós já falamos, de suspensão condicional. Não falamos? Olha lá. Suspensão condicional da pena. Falei para vocês do sulci processual. Falei para vocês lá da Lei 9.099. Suspensão condicional da pena. Falei para vocês da transação penal. Falei para vocês da suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, livramento condicional. Eu disse para vocês que nós temos vários institutos voltados ao desencarceramento ou à não responsabilização penal. Esse é o mais novo instituto criado, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que se realiza no âmbito do Ministério Público para crimes com penas maiores. Vocês vão estudar isso em processo penal. Se o acordo de não persecução penal não for cumprido, o acordo que é feito entre o MP e o réu, se o réu não cumprir este acordo, ou se esse acordo for rescindido,
por descumprimento, né, cumprimento parcial, em qualquer dessas duas circunstâncias, não há transcurso do prazo prescricional. Tranquilo? Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Se a pessoa já estiver cumprindo pena, porque senão ficaria muito fácil, né? Suponhamos que a pessoa está cumprindo pena por um homicídio duplamente qualificado, a pessoa pegou 15 anos. A pessoa pegou 15 anos por homicídio duplamente qualificado. E no curso do cumprimento dessa pena, a pessoa está ali passados 5 anos, passaram-se 5 anos, ela já cumpriu 5 anos de pena. Vamos imaginar uma pessoa que não tem direito a nenhuma progressão, não tem direito a livramento condicional, a péssima conduta carcerária. A pessoa vai ter que cumprir os seus 15 anos. Se ela já cumpriu 5, faltam 10. Vamos supor que esse abençoado, como diz o outro, suponhamos que esse abençoado venha cometer um delito de furto. Um delito de furto e seja ele atribuído uma pena de 1 ano e meio. 1 ano e meio prescreve em quanto tempo? Em 4. Ele ainda tem 10 para cumprir. Se a prescrição deste novo delito corresse, todos eles estariam prescritos, né? Deste delito de furto. Porque prescreve em 4, mas ele ainda tem 10 para cumprir. Então, ele poderia, ali dentro do presídio, ele poderia furtar, ele poderia realizar uma série de delitos, ou mesmo ser condenado por delitos anteriores ao cumprimento da pena, ao início de cumprimento de pena, que não teriam efeito de apená-lo, efeito efetivo de apená-lo, porque ele não precisaria cumprir a pena, já que ele encontra-se preso. Beleza? Então, temos que entender que, estando a pessoa cumprindo pena, estando preso por outro motivo, sentença penal condenatória, e vejam vocês, a sentença penal condenatória após o trânsito em julgado, ou seja, a pretensão executória. Nós estamos falando de cumprimento de pena. A prescrição da pena a ser cumprida não ocorre enquanto ele estiver preso por outro motivo. Beleza? A gente deve estar tudo muito tranquilo, porque ninguém pergunta nada. Vamos lá. Gente, eu estou em dúvida. Hoje, nós é 10h30 ou 10h40? Dá uma interrupçãozinha aqui para tomar uma água, né? Com a resposta de vossas senhorias. Ué, é 10h30? 10h30 ou 10h40? Vocês decidem, vocês aí. Beleza. Então, vamos apertar aqui. Isso. Vamos apertar aqui. Pode ser que demos conta. Da pesca, interrupção. Interrupção da prescrição. Interrupção. Interrupção. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Vamos lá. Interrupção do curso da prescrição. Não, amanhã já não vai ter aula não, Fernanda. Amanhã tem um evento aí. O sistema da chamada aí já está funcionando? Os professores já estão fazendo chamada? Sim? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos deixar a interrupção da prescrição para a nossa próxima aula.
Nós estamos bem no... Vou interromper aqui a nossa gravação, para irmos para a chamada. Nós andamos bem com a nossa matéria. Nós andamos bem.